Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Um agradecimento especial, enfim, por estarem connosco em mais uma edição de um webinar da Humana, na parceria que temos com a Farmácia e Distribuição e onde contamos mais uma vez com a preciosa presença da doutora Paula Iglesias, que está aqui connosco. Desta vez o tema será a vitamina D e o DHA, mais um dos temas que trazemos até estas nossas conversas. E dizendo um pouco, embora seja já subejamente conhecida, sobre a doutora Paula Iglesias Ferreira, sabemos que é licenciada em Ciências Farmacêuticas, mestre em Farmácia Assistencial pela Universidade de Granada, uma extensa atividade docente em várias instituições e também uma lista e autoria de trabalhos e livros já dignos de nota. Também é a fundadora e diretora do Instituto Farmacare e proprietária da Farmácia do Altinho, uma farmácia que muitos conhecem como uma farmácia-escola. E é com a doutora Paula Iglesias que estamos aqui mais uma vez. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua colaboração. Vou-lhe passar a palavra, mas não sei antes deixar aqui um sublinhado a todos, que se prende com o seguinte: quando chegarmos ao momento da colocação de perguntas, por favor, utilizem o espaço que está designado como Q&A. Aí é que vamos dar atenção às perguntas colocadas para depois vos responder. E aqui está, vou passar a palavra à doutora Paula Iglesias. Muito obrigado. Eu queria, obviamente, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Farmácia Distribuição o convite, na pessoa do Henrique Silva, da Daniela Lopes. Queria agradecer também à Humana, ao Álvaro Nunes e à Maria de la Concepción também, por este convite reiterado. É para mim uma grande honra e com grande alegria que aqui estou e que damos início a um segundo ciclo de formação da Humana, hoje com esta temática que é tão relevante, o papel da farmácia, o que é que nós podemos fazer, de facto, para contribuir para um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento ótimo dos nossos bebés. Queria também cumprimentar todos, dar as boas-vindas neste serão de Dia Internacional da Mulher, também cumprimentar, felicitar todas as mulheres que estão a assistir e agradecer terem escolhido passar aqui este serão connosco, onde vamos de facto falar sobre a importância da vitamina D e do DHA para este desenvolvimento dos nossos bebés. Eu sou farmacêutica, já há alguns anos, partilho ou divido aqui o meu tempo entre a farmácia, os doentes e algumas formações para as quais sou convidada, que faço com muito prazer, sempre, tal como esta, e de facto este é o nosso sumário e sem mais delongas vamos então dar início à nossa apresentação de hoje. Eu vou fazer esta parte introdutória, depois passarei a palavra ao Álvaro Nunes da Humana e em seguida regressarei com os casos práticos para deixar à vossa consideração e hoje com muitas perguntas para que possam todos colaborar e que de facto seja uma sessão cada vez mais interativa. Eu gostava de começar esta sessão recordando que de facto a OMS já desde 2001 nos recomenda a todos, de facto, que devemos, enquanto profissionais de saúde, obviamente, aqui apoiar a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e, à medida que os meses vão passando, de facto, proporcionar alimentos complementares, seguros e apropriados, mas que se deve continuar esta amamentação até aos 2 anos de idade, ou mais. Recordando, de facto, aqui o leite materno. O leite materno é um alimento muitíssimo completo e riquíssimo, e já tivemos uma sessão em que eu tive a oportunidade de explorar com muito detalhe a composição do leite materno. De facto, é rico em lactose, aqui em gorduras, algumas em concreto, que já vamos ver com mais detalhe, prebióticos, fundamentais aqui também para a microbiota do bebê, para alimentar os micro-organismos da microbiota do nosso bebê, proteínas, vitaminas, minerais, mas também imunoglobulinas, as IgGs, e anticorpos que são fundamentais. Neste contexto, e falando hoje o nosso tema sendo a vitamina D e o DHA, é importante
fazer-vos desde já a primeira pergunta que eu pedi aqui ao suporte técnico que colocasse no ar, por favor. A primeira questão, que é a seguinte: se o leite materno tem muita quantidade de vitamina D e de DHA, verdadeiro ou falso? Eu já me fui adiantando, portanto, é fácil aqui que todos respondam corretamente. Vamos aguardar um pouco pelas respostas aqui dos nossos participantes. O que é que vos parece? Que o leite materno tem muita quantidade de vitamina D e de DHA? Ou não? De facto, a resposta correta era falso. Cerca de 80% falso. Exatamente. Mas estes 20% podem ter alguma razão num certo sentido. E já vamos ver porquê. Porque, de facto, a vitamina D tem quantidades vestigiais no leite materno, e daí ser tão importante a sua suplementação. Mas, quando falamos de DHA, isto já vai depender e muito, de facto, assim como a vitamina D, mas no DHA isto é mais notório, vai depender e muito da alimentação que a mãe vai ter, e vai ter neste período. Portanto, estes dois elementos, digamos assim, são de facto aqui dois pontos importantes que vão ser essenciais no desenvolvimento do bebê e que muito provavelmente não vamos, o leite materno, apesar de tão completo e tão rico, não vai suprir as necessidades diárias recomendadas pela EFSA e outras organizações para o nosso bebê. Daí ser tão importante a sua suplementação. Bom, a vitamina D, muito rapidamente, nós de facto somos umas fábricas de vitamina D, desta vitamina lipossolúvel. Mas para sermos fábricas de vitamina D, precisamos de facto de exposição solar e precisamos de colesterol, de ter colesterol. E de facto, fruto dessa exposição, o nosso organismo tem a capacidade de sintetizar a vitamina D, ou se quiserem esta hormona, ou pré-hormona tão importante, mas tem que ser metabolizada primeiramente aqui no fígado, no rim, por aqui uma via sintética que todos conhecem, para que de facto possamos chegar àquela vitamina D que é já ativa, não é? O calcitriol, que vai então exercer os seus efeitos, e vai ter inúmeros efeitos. Mas, como eu disse, nem sempre, através da exposição solar, nós conseguimos, as nossas células, a nossa fábrica, sintetizar a quantidade ideal que nós necessitamos de vitamina D. E por isso muitas vezes, é fundamental não só ingerir também através da alimentação, e vemos aqui na imagem alguns alimentos ricos em vitamina D, mas por vezes será necessário também suplementar. Até porque sabemos, por exemplo, que em Portugal cerca de 2/3 dos portugueses têm um déficit em vitamina D. E a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, a par de outras, como a E, por exemplo, a A, a K, mas tem aqui funções muito importantes. E estas funções são tão importantes que, não só no adulto, mas hoje em concreto no bebê, vão ter um papel determinante no desenvolvimento. E relativamente à vitamina D, no desenvolvimento musculoesquelético, mas também relativamente ao sistema imunitário, porque ela de facto tem um papel importantíssimo ao nível, a vitamina D é essencial para que ocorra uma absorção do cálcio e do fósforo a nível intestinal, para que se possa dar o crescimento e a mineralização não só do tecido ósseo dos nossos ossos, mas também do esmalte dos dentes, isto numa fase já mais desenvolvimento do bebê, no sistema imunitário, e nós, desde que vivemos esta pandemia, se dúvidas houvesse, imensa evidência científica surgiu justamente para suportar, defender a importância e dar evidência, de facto, a este papel que a vitamina D tem, não só no sistema inato, mas também ao nível do sistema adquirido, quando temos que lutar contra infecções, nomeadamente as virais, mas também nas bacterianas. Portanto, tem um papel também aqui importantíssimo ao nível do sistema imunitário. E estes três são aqueles três primeiros que eu destacaria quando falamos da importância da vitamina D, de facto, no desenvolvimento ótimo do bebê, sobretudo nestes primeiros meses de vida. Mas
e outras funções, também no sistema nervoso, no sistema circulatório, e por isso hoje sabemos, e até agora falando dos adultos, a importância da vitamina D para prevenir determinadas doenças cardiovasculares, mas também doenças degenerativas, a importância que tem ao nível do fortalecimento muscular e do seu papel também aqui a este nível muscular, de todo o sistema musculoesquelético, portanto, do muscular e dos ossos, e aqui já com foco no bebê também, e depois também já nos adultos outros estudos que há relativamente à prevenção de cancros, mas também poderíamos falar no tratamento da psoríase, por exemplo, e outro papel importantíssimo como antioxidante, aqui pelo facto de reduzir, de facto, o stress oxidativo. Relativamente ao nosso bebê, eu destacava, de facto, a importância que a vitamina D tem no sistema musculoesquelético, e aqui, de facto, ao nível dos ossos, dos dentes do bebê e do sistema imunitário. E, portanto, qualquer déficit que haja aqui vai afetar este desenvolvimento ótimo a este nível que eu acabei de referir. A vitamina D. Eu disse há pouco que cerca de 2/3 dos portugueses tinham déficit em vitamina D. Mas quando olhamos para a Península Ibérica e para as crianças e adolescentes, verificamos que também temos níveis elevados de hipovitaminose. Não tão elevados como nos adultos, mas que também é frequente. O que nos levanta imensas questões. Porquê é que isto acontece, de facto, num país, ou aqui numa Península Ibérica, com uma exposição com tanto sol, de facto, porque é que isto acontece? Há inúmeras razões que podem explicar isto, entre elas até alguns polimorfismos genéticos, que há alguns estudos também relativamente à vitamina D, já até na população portuguesa, mas, de facto, provavelmente, apesar de sermos um país de sol, a nossa exposição solar não será aquela que deveria ser a ideal para sintetizarmos, para que a nossa fábrica poder sintetizar a quantidade que precisamos, de facto, de vitamina D, ou que é recomendada diariamente, e muitas vezes a ingestão alimentar também não é suficiente para suprir as necessidades diárias do nosso organismo, e por isso a importância da suplementação. Claro que, e aqui no bebê, mais uma vez, se tivermos uma quantidade reduzida de vitamina D, e sabendo nós que o leite materno, de facto, e agora aqui temos uma imagem de uma mamã a amamentar, de facto, as quantidades são vestigiais, são muito residuais de vitamina D. Por isso é que é tão importante, de facto, a suplementação, sobretudo nos bebés que não estão necessariamente, ou não devem estar, de facto, expostos à luz solar para sintetizarem a vitamina D naturalmente ou fisiologicamente, como nos adultos, por exemplo, ou nas crianças e adultos seria recomendado. E então, de facto, o que é que observamos? Que uma absorção, um déficit de vitamina D vai ter consequências ao nível da absorção do cálcio e do fósforo. Obviamente que isto vai impactar no desenvolvimento ósseo e muscular também, provocando um atraso no desenvolvimento motor, até em algumas situações de alguns outros países, raquitismo, osteomalácia, mas também um papel aqui muito importante ao nível do sistema imunitário, ou seja, o risco de um bebê que tem déficit ou hipovitaminose em vitamina D de vir a sofrer de infecções respiratórias recorrentes virais é muitíssimo maior do que nos bebés que não têm hipovitaminose, portanto, que não têm déficit de vitamina D. Portanto, sempre aqui este papel da vitamina D no sistema musculoesquelético, mas também ao nível do sistema imunitário do bebê. Fontes de vitamina D do nosso bebê, como eu estava a dizer, o leite materno, embora já tenha dito e repito, em quantidades reduzidas, vestigiais praticamente, a exposição solar, aos quais os nossos bebés também não estão expostos, portanto não e quando estão com a devida proteção solar, portanto não será provavelmente esta uma via, e depois a importância aqui sim da suplementação dos bebés. Quais são as doses de facto recomendadas pela European Food Safety Authority, a EFSA? E diz-nos de facto as recomendações que relativamente aos prematuros, as doses diárias de vitamina D devem variar entre 800 a 1000 unidades internacionais. Quando falamos dos recém-nascidos, termos já 400, têm uma necessidade menor, porque de facto os prematuros exigem e necessitam de facto de mais quantidade, não só de vitamina D, como também de outras vitaminas e de outros minerais, justamente para que têm exigências em termos de desenvolvimento maiores
do que os bebés de termo. Daí esta discrepância e o facto dos prematuros terem necessidades mais elevadas de vitamina D, e não só, mas neste caso estamos aqui a falar da vitamina D. E nos adultos cerca de 600 unidades internacionais, de acordo com a EFSA. Claro que sabemos que há outras recomendações e até com valores bastante mais elevados de outros organismos. Hoje vamos falar não só da importância da vitamina D, mas também do DHA, deste ácido docosahexaenoico. E, de facto, estamos a falar de um ácido gordo, que pertence aqui ao grupo dos ômega 3, é um ácido gordo insaturado, está presente em todas as células, portanto, estruturalmente, funcionalmente, está em todas as nossas células, faz parte aqui das membranas plasmáticas, portanto, aqui integra-se entre os fosfolípidos das membranas plasmáticas das nossas células, portanto, já estão a ver quão importante é, e está particularmente presente, ainda em mais quantidade, ao nível de todos os nossos tecidos da estrutura visual, do cérebro e também da nossa pele, e corresponde a cerca de 25% da gordura do nosso corpo humano. E a maioria está presente a nível cerebral. Isto diz-nos já aqui a importância deste DHA, deste ácido gordo pertencente ao grupo dos ômega 3, de facto, quão importante ele vai ser no nosso bebê, não só durante a gravidez também, no desenvolvimento todo neuronal, mas durante aqui estes primeiros meses de vida do bebê, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento neuronal do sistema nervoso, mas também no desenvolvimento psicológico do nosso bebê. E aqui mais alguns dados que nos suportam de facto a importância que tem ao nível das membranas, como eu estava a dizer, mas também na comunicação entre aqui de facto nas sinapses nervosas, a importância que tem a nível cerebral, o facto de ser um dos constituintes principais das membranas plasmáticas. Para além disso, também tem uma ação anti-inflamatória muito importante. Portanto, mais uma vez aqui o reforço não só do sistema aqui nervoso, a nível do desenvolvimento cognitivo, psicológico e visual, e já vamos falar em detalhe também aqui dessa importância do DHA a nível visual, mas também no sistema imunitário. Tem aqui um papel muito importante como um anti-inflamatório determinante aqui e que nos vai ajudar na resposta. É fundamental termos DHA para podermos ter uma resposta anti-inflamatória adequada, para estarmos imunocompetentes, assim como vitamina D, como eu disse há pouco. E, por outro lado, isto aqui ajuda a reduzir os triglicéridos na corrente sanguínea, porventura aqui já mais, se estivéssemos a falar nos adultos, não é? Mas, de facto, estes são dados que não podemos deixar de referir quando falamos em DHA. Corresponde de facto a 40% dos PUFAs, portanto dos ácidos gordos poliinsaturados no cérebro, cerca de 60% na retina, portanto aqui a importância que tem este ômega 3 aqui ao nível dos olhos no desenvolvimento visual do bebê, e faz parte de cerca de 50% da membrana plasmática dos neurónios. Portanto, mais uma vez aqui o seu papel estrutural nas membranas, e com particular prevalência no cérebro e ao nível aqui da visão também na retina. Portanto, resumindo, o DHA vai ter um papel muito importante ao nível da saúde cerebral, desenvolvimento cognitivo, mas ao nível da memória, dos processos de gestão emocional, portanto também aqui psicológico, do desenvolvimento da visão, como eu estava a destacar, no sistema imunitário, como anti-inflamatório importantíssimo, e aqui até fazendo um paralelismo com o ômega 6, em que por vezes, até dependendo da dose, já pode ser pró-inflamatório. Aqui temos claramente a evidência científica, um efeito anti-inflamatório do ômega 3, e depois temos aqui outras situações que eu já não destaquei, tanto porque de facto se calhar são mais prevalentes no adulto e hoje estamos aqui a concentrar, ou são mais interessantes, seriam mais interessantes abordar em profundidade no adulto e hoje estamos de facto concentrados nos bebés, nos nossos bebés. Consequências de um baixo nível ou de um déficit aqui em DHA, o que é que de facto pode ter como consequências para apresentar como consequências para os bebés? O desenvolvimento incorreto de todo o sistema nervoso, nomeadamente dos neurónios, ao nível também do desenvolvimento incorreto da rodopsina, que é aqui uma proteína transmembranar que faz parte ao nível da retina, dos bastonetes, portanto vai ajudar aqui na interpretação, na sinalização da luz, sobretudo em ambiente noturno, e portanto vai afetar claramente não só o sistema nervoso, como eu estava a dizer, mas também a visão.
e também ao nível dos neurotransmissores, que também necessitam deste ácido doxahexanoico, de facto, para poderem ter a sua biossíntese ocorrer normalmente e para que a comunicação entre neurónios também ocorra como deve ocorrer. Esta falta de DHA nos bebés vai ter como consequências déficit de atenção, hiperatividade, atraso no crescimento, e aqui estas duas primeiras que eu elenquei são problemas de saúde de facto cada vez mais prevalentes nas sociedades ditas desenvolvidas, mas também depressão, e aqui não só ao nível dos bebés, das crianças, um risco maior, como também das mães ao nível do pós-parto. Portanto, é importante aqui a suplementação também das mamães, embora hoje não estejamos a falar disso, mas é outra via de aumentar também aqui a sua concentração no leite materno. Isto principalmente quando estão a amamentar em exclusivo, não é? E depois a questão, mais uma vez, volto a sublinhar também da importância do DHA na resposta anti-inflamatória. Fontes de DHA no bebê, de facto, o leite materno, mas lá está, depende muito do tipo de alimentação que a mãe faz, se é rica ou não em alimentos com ômega 3. Depois, o nosso corpo humano tem, de facto, a capacidade de sintetizar o DHA e EPA provenientes do ALA, mas, de facto, uma quantidade mínima, vestigial, de facto, muito irrisória. É muito difícil essa biossíntese ocorrer com uma taxa de sucesso. E daí que seja tão importante o tipo de alimentação que se faz e a suplementação para, de facto, conseguirmos suprir estas necessidades. E, neste momento, eu colocava mais duas questões. A primeira questão é: qual é a dose diária de vitamina D nos recém-nascidos de termo? Vamos ver quem é que estava atento ou atenta. Eu disse há pouco, nos prematuros, as exigências eram maiores, fruto da necessidade de um desenvolvimento acelerado que já vai ocorrer cá fora, não é? E que, de facto, nos recém-nascidos de termo, as necessidades eram menores comparativamente aos prematuros. Portanto, assim sendo, qual é que é a opção correta? 400 unidades internacionais, exatamente. Portanto, 80% estavam com muita atenção, parabéns, é exatamente 400 unidades internacionais é a dose diária que se deve administrar aos bebés de termo e 800 aos prematuros. E agora eu pedia a seguinte questão: se os bebés alimentados com leite materno e com fórmula infantil devem ou não ser suplementados com DHA? Ou seja, devemos suplementar todos os bebés, só aqueles que estão a ser alimentados em exclusivo com leite materno, ou também os que estão a ser alimentados com os leites infantis ou fórmulas infantis, que muitos deles já estão enriquecidos também em DHA e em EPA, portanto em ômega 3, não é? Sim ou não? Devemos ou não? O que é que as recomendações dizem? O que é que sabem sobre isto? Devemos ou não devemos suplementar todos? Ou as fórmulas infantis já conseguem suprir as necessidades diárias recomendadas relativamente ao DHA, que tem este papel tão importante no desenvolvimento cognitivo e visual e também do sistema imunitário dos nossos bebés. O que é que vos parece? Ora, verdadeiro, todos, exatamente, portanto 75%. De facto, as recomendações internacionais, onde se inclui a EFSA e não só, e de outras entidades, defendem que se deve suplementar com DHA todos, quer aqueles que são alimentados com leite materno, quer os que são os mistos, quer os que são alimentados apenas com leites infantis. Portanto, todos devem ser suplementados. E a minha próxima pergunta é: qual é essa dose de DHA diária? Tem alguma ideia sobre isto? 10 ou 20? O que é que nos dizem aqui os consensos internacionais? Relativamente aqui à dose diária de DHA nos nossos bebés.
A opção correta é 20, é a B. Portanto, a opção correta seria 20. Apenas um quarto das pessoas é que responderam bem, mas de facto este um quarto tem toda a razão. Portanto, 20 miligramas por dia é a dose que nós devemos. Agora, bom, hoje, já está. Já ia dizer que hoje aqui não estava aqui fácil, mas já consegui de facto aqui passar o slide. Dizia eu que a dose recomendada de DHA de facto é 20 miligramas dia e é igual seja nos bebés alimentados com leite materno ou com leites infantis ou nos mistos. Portanto, esta é a dose diária recomendada, porque de facto este é um elemento estrutural, como eu dizia, de todas as nossas membranas e está presente em todas as nossas células. Só para terem uma ideia, nós temos cerca de 37 trilhões de células no nosso organismo. E no bebê com uma velocidade de facto muito grande, aqui acelerada, não é? Tendo em conta o crescimento, e portanto tem necessidades muito grandes de facto aqui de DHA, e não só, mas hoje aqui estamos a falar da vitamina D e da DHA. O que é que estamos numa formação promovida pela Humana e o que é que de facto a Humana conseguiu fazer? Reuniu num só suplemento a vitamina D na dose diária recomendada com o DHA também na dose diária recomendada, conseguindo assim promover não só contribuir para um desenvolvimento musculoesquelético, mas também para um desenvolvimento neuronal e cognitivo ótimos, juntamente com o facto de quer a vitamina D, quer o DHA, terem este efeito também ao nível do sistema imunitário, o DHA este efeito em concreto anti-inflamatório. Portanto, conseguiu aqui promover um desenvolvimento mais completo para aquele bebê recorrendo apenas a um suplemento alimentar. De facto, tem algumas vantagens, e agora aqui tem já comparativamente a outros que estão disponíveis no mercado, isoladamente, por exemplo, só de vitamina D, que é o facto de ter uma pipeta doseadora, o que facilita bastante a administração, torna mais fácil, mais prática, de facto, a administração ao bebê, muitas vezes é na boca, embora possa ser também no leite, mas o ideal é, de facto, colocar na boca do bebê. Não tem conservantes, nem poderia ter, não é? Para ser administrado desde o nascimento, não é? Nem aromas adicionados. Consiste, de facto, este DHA aqui em triglicéridos de cadeia média, mas que são fáceis de digerir e absorver, tendo em conta que vêm de uma alga em concreto e que está muito estudada e que relativamente depois à capacidade de serem facilmente absorvíveis e com isso, ao nível intestinal, e com isso não provocam um risco elevado de cólicas no bebê. Consegue-se, de facto, obviar essa situação das cólicas e depois tem uma eficácia cientificamente comprovada. Eu já vou apresentar aqui 2 estudos extremamente interessantes e, de facto, 0,5 mililitros correspondem a 400 unidades internacionais de vitamina D, aquilo que o bebê de termo deve, de facto, ingerir diariamente, e 20 pelo menos, e 20 miligramas de DHA, que também é aquilo que é o pelo menos deve ingerir, sempre é o mínimo, não é? São os valores mínimos, 20 miligramas de DHA. Numa embalagem, num frasco, de facto, esta solução oral de 15 mililitros, portanto dá para um mês de suplementação. E agora eu queria rapidamente, antes de passar a palavra ao Álvaro, apresentar 2 estudos extremamente interessantes sobre este suplemento que reúne a vitamina D e o DHA. Este estudo foi feito em Milão, em 7 unidades de saúde, com 1.160 recém-nascidos, um estudo aleatorizado, duplo cego, prospectivo, que durou 1 ano, e, de facto, a suplementação com Vita-D, portanto, com a vitamina D e com a DHA, foi administrada a cerca de metade, a 580 dos bebés. Os outros 580 bebés receberam apenas vitamina D, também na mesma dose, 400 unidades internacionais, porque a ideia era justamente observar o efeito do DHA e desta sinergia. E, portanto, a metade dos bebés administrou-se vitamina D com DHA, e a outra metade apenas a vitamina D. A administração começou logo no 24 horas após a alta hospitalar,
completaram este estudo, portanto foram acompanhados durante um ano 1091 bebés, portanto é uma taxa aqui de participação de 94%, é extraordinário, e os resultados, o que eles foram avaliar foi ao nível motor, mas também ao nível cognitivo, e avaliaram com alguns instrumentos, alguns indicadores validados, que são estes que estão aqui: mexer num objeto, levar um objeto à boca, sentar-se sem ajuda, gatinhar, manter-se de pé, caminhar, e ao nível do desenvolvimento cognitivo avaliaram o facto do bebê dizer a primeira palavra de forma compreensível, retirando a palavra mamãe e papá, com pelo menos 2 sílabas. E estes foram os indicadores que usaram. E foram comparar nestes 2 grupos de bebés, aqueles que só tomaram a vitamina D e os que tomaram a vitamina D com DHA, que é o suplemento Vita D. E vemos aqui a mais escuro, este laranja mais escuro, que é de facto o Vita D, esta associação, da vitamina D com o DHA, e podemos verificar, temos aqui as semanas como eixo do X, e verificamos que o cor de laranja mais escuro, o Vita D, de facto são sempre mais curtos, ou seja, aconteceram mais precocemente. E estes indicadores que estão aqui no slide são aqueles indicadores que de facto tiveram uma diferença estatisticamente significativa. Ou seja, os bebés que tomaram Vita D, comparativamente aos que só tomaram vitamina D, mais precocemente mexeram num objeto autonomamente, levaram um objeto à boca autonomamente, sentaram-se sem ajuda mais cedo do que os outros bebés. 2 semanas antes, uns dias antes, perdão, gatinhar a mesma coisa, manter-se de pé também aqui em média também à semana 49, portanto, caminhar a mesma coisa, uma semana antes, face aos que só tomavam vitamina D. Portanto, a nível motor, do tal desenvolvimento musculoesquelético, de facto podemos aqui observar com diferenças estatisticamente significativas a importância da associação vitamina D com DHA. E ao nível cognitivo, verificaram a mesma coisa também. De facto, em média, às 41 semanas, os bebés conseguiram, de facto, pronunciar uma palavra com 2 sílabas ou mais, retirando mamã e papá, comparativamente aos que só tomavam vitamina D, que só o fizeram em média às 44 semanas. Portanto, podemos concluir deste estudo, que avaliava aqui esta componente motora da sinergia vitamina D com DHA, mas também cognitiva, de facto que esta associação teve um impacto significativo na melhoria do desenvolvimento cognitivo e da fala destes bebés, comparativamente à toma isolada de vitamina D. Depois temos aqui um outro estudo muitíssimo interessante, e eu devo dizer-vos que, de facto, quando eu li este estudo, foi o primeiro estudo que eu li metabolómico em bebés. É uma área que eu tenho vindo a trabalhar, curiosamente. Fazemos aqui estudos metabolómicos na farmácia, embora tenham um custo elevado, nem todos os doentes possam, de facto, fazer estes estudos, mas foi muito interessante, de facto, ter lido, ter estudado este estudo em bebés, e em bebés recém-nascidos. E, de facto, dizer assim muito rapidamente, só para poder aqui, não sei se todos estão familiarizados ou não com estes estudos metabolómicos, o que é que isto significa, e o que é que, em que é que consiste, muito rapidamente, só como um preâmbulo para apresentar os resultados mais significativos depois deste estudo, e aqui já em concreto no ambiente, já no contexto da vitamina D, com DHA. Mas, de facto, os estudos metabolómicos, aquilo que fazem é avaliar, identificar, quantificar os nossos metabolitos, e o conjunto dos nossos metabolitos chama-se um metaboloma. E vamos avaliar esses metabolitos, que pode ser, por exemplo, na urina ou no sangue. É muito comum que se faça na urina. E esses metabolitos vão nos dar uma visão geral de como é que o nosso organismo está, de facto, a metabolizar determinados os ácidos gordos, os glícidos, as proteínas, mas também podemos avaliar ao nível, por exemplo, da microbiota intestinal, quais são os metabolitos da microbiota, e com isso perceber se há uma disbiose ou não intestinal. Podemos analisar também os neurotransmissores. Portanto, aqui uma série, temos aqui uma panóplia, uma visão geral muito interessante dos nossos doentes, clientes, não tem necessariamente de ser doentes, podem ser pessoas saudáveis, não é? Relativamente, fazendo esta análise através dos seus metabolitos. De facto, avalia-se esta interação muito interessante entre genética, ambiente e saúde.
É isto que é muito interessante nesta análise, nestes estudos. Saber interpretá-los não é fácil e depois saber também o que fazer com essa interpretação, lá está, se devemos suplementar ou não aquela pessoa e com que mineral ou com que vitamina é também outro desafio. Mas hoje já temos aqui muita evidência científica também que nos ajuda neste caminho. Mas dizia eu, de facto foi muito interessante, temos aqui, por exemplo, como é que isto funciona na prática. Eu trouxe aqui o ciclo de Krebs e podemos ver que podem entrar aqui no ciclo de Krebs não só, de facto, todos os lípidos, mas também os carboidratos e as proteínas, e dependendo daquilo que entra e por que via, e se temos déficit ou não de determinados aminoácidos, ou de determinados minerais, ou vitaminas, aqui a B3, magnésio, manganésio, vamos perceber que vamos ter maior ou menor quantidade de determinados metabolitos que podemos analisar, por exemplo, na urina. Se temos mais citrato, se temos mais isocitrato, cetoglutarato, e com isto tudo, succinil-CoA, vamos conseguir perceber, de facto, avaliar aquele perfil da pessoa, como é que está a fazer, de facto, a metabolização, ou de todos, aqui no caso dos lípidos, dos carboidratos e das proteínas. Isto assim de uma maneira muito simples. E depois temos os resultados em que, de facto, nos diz se os metabolitos estão high ou low, e com sugestões e recomendações de suplementação que pode ser feita ou não para, de facto, ajustar. Mas isto sempre uma perspectiva global e que tem que ser analisado de uma maneira global, como eu disse, não é fácil, mas é muito, muito, muito interessante. E, de facto, a Humana fez este estudo metabolómico, portanto, foi analisar os metabolitos nos bebés prematuros, neste estudo, em 44 bebés prematuros, justamente para perceber se, lá está, se a vitamina D sozinha, que foi administrada em 22 bebés, falta aqui um D, vitamina D, ou nos outros 22 bebés administrou-se vitamina D e DHA, lá está, sempre nas doses mínimas diárias recomendadas por dia, e foram fazer esta análise na urina, esta análise dos metabolitos, metabolómica, no T0, portanto, no momento auto-hospitalar e antes de iniciar a suplementação, foram fazer a mesma análise ao fim de um mês e ao fim de 2 meses. E o que é que verificaram? Como é que estava a decorrer o metabolismo, a síntese, a biossíntese no bebê, e o que é que isso significava relativamente ao seu desenvolvimento e ao seu amadurecimento. E o que é que chegaram, de facto, à conclusão? Temos aqui alguns exemplos de alguns metabolitos, e sem agora aqui entrar em grande detalhe, mas de facto a proteína é um metabolito da síntese da colina, assim como a dimetilglicina, e o que é que tem aqui um efeito importante ao nível, permite-nos avaliar o modo como, e aqui estava elevado, significa que isto são os bebés que tomaram vitamina D e DHA, portanto, os que foram suplementados com esta associação, com a Vita D, que está aqui na imagem, e vemos que temos aqui um P estatisticamente significativo comparativamente aos bebés que só tomaram vitamina D. Ou seja, de facto, esta diferença foi estatisticamente significativa. Ou seja, esta proteína, este metabolito da colina, o que é que significa? Que, de facto, estes bebés promovem a dimetilação, ou seja, estão mais capazes, têm um maior poder de capacidade antioxidante, de lutar contra o stress oxidativo, o que, por exemplo, nos pode dar vantagens ao nível do modo como lidam com as infecções, sejam elas de que tipo for. Depois aqui a dimetilglicina, aqui mais uma vez, mais um papel muito importante como antioxidante, mas também como neuroprotetor, porque a glicina vai ser um precursor muito importante da glutationa, que é um dos tripéptidos, um antioxidante que está presente em todo o nosso organismo, intra e extracelular, e que é particularmente relevante a nível do fígado e a nível do pulmão. E, portanto, aqui temos este papel como precursora da glutationa, este poderoso antioxidante, percebemos que nestes bebés que tomaram vitamina D e DHA, mais uma vez, está mais elevado este metabolito, ou seja, que é bom sinal, estamos a ter aqui mais uma vez a ação antioxidante, mas também neuroprotetora, aqui da glutationa, de facto, nestes bebés suplementados com esta associação. Depois aqui ao nível da creatinina também uma diferença significativa, mais elevada nos bebés que tomaram esta associação, ou seja, a função renal está otimizada ou está mais madura, digamos assim, comparativamente àqueles que só tomaram vitamina D. A mesma coisa aqui relativamente
à DMA. A DMA, aqui já temos a dimetilamina, já é um metabolito da colina também, mas da colina que é metabolizada pela nossa microbiota intestinal, e é um indicador muito importante porque está inversamente relacionado com a gordura corporal, ou seja, quanto mais elevado for o DMA, quanto melhor a nossa microbiota intestinal metabolizar, de facto, os prebióticos, não é? As fibras e etc., vai ser capaz de produzir mais DMA, mais, de facto, este metabolito, e este metabolito sabemos hoje que está inversamente relacionado com a gordura corporal, ou seja, com a probabilidade de vir a ser obeso, não só enquanto criança, como adolescente, mas também como adulto. Portanto, nos bebés que fizeram este suplemento, esta associação, a DMA está mais elevada, o que é um bom indicador de prognóstico, de facto, de que serão provavelmente normoponderais e que não virão a ter excesso de peso, nem serão obesos. Depois aqui outros 2 indicadores, estes 5 estiveram abaixo, portanto os valores obtidos foram, e era isso que se pretendia relativamente a estes 2, foram inferiores comparativamente ao grupo que só tomou vitamina D. E aqui, mais uma vez, aqui a nível do mioinositol, mais aqui um ingrediente, aqui um papel aqui muito importante do inositol a nível intracelular, de facto, e aqui a nível cerebral, mas também da visão, e é aqui a prova, de facto, da homeostasia metabólica e de como estão mais evoluídos, no fundo, metabolicamente, estes bebés que fizeram a associação comparativamente aos que fizeram a vitamina D. E o lactato também, outro indicador muito importante, e que, de facto, aqui a prova que tem aqui um metabolismo aeróbio a funcionar já de um modo bastante mais desenvolvido, portanto, terão provavelmente menos citrato, do que os bebés com a vitamina, só com a vitamina D, e aqui mais uma vez também a importância que isto tem para diminuir o stress oxidativo a nível das células, não só do sistema nervoso, portanto do cérebro, mas também da visão. Resultado, lá está, desta sinergia entre a vitamina D e o DHA. Resumindo, deste estudo metabolómico aqui dos metabolitos na urina destes bebés prematuros, este foi um estudo nos prematuros, de facto, concluíram que, de facto, Vita D, da associação, possui efeitos não só antioxidantes superiores, mas também neuroprotetores, comparativamente à vitamina D sozinha na mesma dose, não é? E, por outro lado, também que a Vita D, esta associação, evita a obesidade a médio e longo prazo, que é de facto aqui um papel muito importante também, porque nós sabemos hoje que há uma programação metabólica e que começa de facto muito cedo essa programação metabólica e que vai ter impacto na vida da criança, do adolescente e do adulto. Daí esta suplementação ser de facto tão importante. Resumindo, de facto aqui é fundamental, esta associação demonstrou ser fundamental para, lá está, para esta maior eficácia neuroprotetora, mas também antioxidante comparativamente à vitamina C isoladamente, e é fundamental nos prematuros, cá está outro aspecto importante, uma vez que tem um aporte insuficiente de DHA e tem uma necessidade muito grande, não só de DHA, mas de vitamina D, como eu dizia há pouco, tendo em conta as necessidades de desenvolvimento que têm acrescidas comparativamente aos bebés de termo. Para concluir esta primeira parte, deixar-vos as seguintes mensagens-chave. A suplementação nas primeiras fases de vida de vitamina D e DHA é essencial, não só para suprir algum déficit fisiológico que possa ocorrer, mas também até patológico, portanto são essenciais. A vitamina D, que é humana, este suplemento que a humana desenvolveu, que corresponde de facto à associação da vitamina D com DHA, demonstrou que eficazmente que contribui para o desenvolvimento musculoesquelético, cognitivo, neuronal, psicológico do bebê e também tem um papel ao nível do sistema imunitário. Tem esta ação, como eu dizia, então, antioxidante e neuroprotetora, que é mais eficaz do que a vitamina D isoladamente, inclusivamente nos prematuros, como o estudo anterior demonstrou. E, de facto, eu acredito que claramente aqui a intervenção farmacêutica pode contribuir para um desenvolvimento ótimo, ou mais saudável do bebê, conferindo-lhe mais saúde a curto, mas a médio e a longo prazo, porque, de facto, esta programação metabólica do nosso bebê vai ter impactos a curto, médio e longo prazo. E agradeço a vossa atenção, desde já passo a palavra ao Álvaro,
e voltarei dentro de instantes com os casos práticos. Obrigado. Vou agora partilhar o meu ecrã e penso que já estaremos muito bem. A ver. Boa noite a todos novamente. Obrigado, doutora Paula. Excelentes notas em relação, mais uma vez, àquilo que aprendemos a ouvir quando nos apresenta. Bom, começava por, neste resumo do que é o VitaD, referir o seguinte. VitaD não é apenas vitamina D, ou seja, é de facto a ação sinérgica entre a vitamina D e o DHA, e que tão bem explicado acabamos de ouvir, que para nós está por trás dos pontos fortes deste nosso produto. Como já fomos ouvindo, o que está combinado dentro da sua fórmula é, de facto, a vitamina D e o DHA, ou seja, por um lado, o tal desenvolvimento dos ossos, dos dentes, do sistema imunitário, e o DHA, por outro lado, que joga um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, da visão, no sistema imunitário também, e na modulação da resposta inflamatória também. Há um aspecto que nós temos vindo a ouvir em variadíssimas áreas. O primeiro ano de vida do bebê é crucial e neste período desenvolve-se rapidamente o sistema motor e cognitivo. É um período em que todo o organismo do bebê se está a adequar a um conjunto de grandes mudanças e há que proporcionar as melhores condições por forma a impactar positivamente a saúde ao longo prazo. E este é um aspecto que em várias matérias, que não apenas esta que hoje aqui abordamos, se verifica. É de facto cada vez haver mais evidência de como a forma como é abordada esta primeira fase, este primeiro período de vida de um bebê é tão importante no impacto daquilo que se vai manifestar mais tarde e ao longo da sua vida. Voltando a focar aqui no VitaD e nesta combinação, resulta de facto um benefício sinérgico, como disse, de reforço do sistema imunitário e do sistema ósseo, dentes, muscular, e do outro lado o desenvolvimento que se pretende também no âmbito cognitivo e visual, para o qual o DHA tem um papel tão importante. Há um aspecto que é fundamental naquilo que está por trás dos produtos da Humana. A Humana tem sempre a preocupação de que aquilo que está contido nos seus produtos, em termos nestes suplementos, como produtos naturais, etc., tenha sempre um suporte da ciência por trás. E isso para nós é um ponto de honra em toda a nossa gama. É nesse contexto que aparecem estes estudos, que já ouvimos muito melhor explicados pela doutora Paula. De facto, em primeiro lugar, preocupámos-nos em demonstrar o efeito da suplementação combinada de vitamina D e DHA comparativamente com apenas uma suplementação de vitamina D e os benefícios que daí resultavam em termos de conclusões, neste primeiro estudo que foi apresentado. E fomos mais à frente. É uma área que está agora quase a nascer ainda, uma área muito jovem neste tipo de estudos metabolómicos, ao qual recolhemos também. Eu quase me atrevia, numa linguagem mais leiga, a dizer que um estudo metabolómico acaba por nos manifestar a pegada daquilo que, em termos metabólicos, efetivamente aconteceu na sequência da administração do produto A, B ou C. É isto que faz desta forma de estudo algo em pleno desenvolvimento e ao qual nós recorremos por forma a conseguir manifestar e a comprovar os benefícios resultantes desta associação vitamina D, DHA, que está contido no produto VitaD e que se vieram a mostrar de facto como sendo
muito efetivos do ponto de vista dos seus efeitos antioxidantes, neuroprotetores e até na evição da obesidade a longo prazo. Como já vimos, esta combinação aparece dentro de uma embalagem de 15 mililitros, com uma pipeta doseadora para uma administração segura e fácil. Sabemos que nem sempre é fácil as administrações se não temos uma pipeta ou se temos que outros formatos de apresentação que tornam a administração mais difícil no bebê. Algo que é muito importante naquilo que é a abertura da idade a partir do qual se pode utilizar este produto, e aqui sublinho o facto de é uma fórmula sem conservantes, sem aromas adicionados, pelo que o seu uso é seguro desde o nascimento. E lá está, a eficácia cientificamente comprovada. Isto será sempre um denominador comum em relação àquilo que são os produtos da Humana e que vos temos vindo a mostrar nestas sessões. Um aspecto não menos importante tem que ver com as quantidades diárias e é em 0,5 mililitros de Vita D que nós vamos encontrar os tais 400 unidades internacionais que vimos referida numa das questões há pouco e também a satisfação das necessidades diárias de DHA com 20 miligramas, ou seja, uma dosagem adaptada àquilo que são as necessidades diárias numa embalagem de 15 mililitros para 30 dias de tratamento. As situações em que se utilizam também já foram referidas, são por defeito as necessidades que nos apontam para uma suplementação deste tipo e, portanto, durante o primeiro ano de vida isto é importante. Outras fases, como a puberdade e durante o desenvolvimento do crescimento, em que a vitamina D pode voltar a ser importante, questões relacionadas com a maior ou menor presença de sol. Nós até vivemos num país de sol e depois, como fomos ouvindo falar nestes últimos tempos, nem sempre é o suficiente para sermos exemplo e a suplementação é muitas vezes necessária, bem como cenários de intolerância. Enfim, o ponto-chave será de facto que em sede daquilo que é o apontar do Vita D para o bebê, a sua utilização durante o primeiro ano de vida é fundamental e o valor acrescentado desta combinação de vitamina D com o DHA. E terminava no fundo como comecei. O Vita D não é apenas vitamina D. O Vita D tem a combinação dos dois elementos que em conjunto nos transmitem uma sinergia adequada e útil naquilo que são as principais indicações. Muito obrigado. Penso que já não estou a partilhar. Acho que já estou eu. Aí está. Partilhar. Perfeito. Não é? Perfeito. Fantástico. Ora, então boa noite novamente. E agora passamos aos casos práticos. E muito rapidamente, até porque hoje os casos práticos vão ser, até agora, nas sessões anteriores, têm sido fundamentalmente sobre indicação farmacêutica, mas hoje vão ser sobre o serviço de dispensa clínica de medicamentos. Aquele serviço que é o mais prevalente nas farmácias, o que nós mais fazemos todos os dias, é o serviço dito universal, não é? Nas farmácias não só de Portugal, mas do mundo inteiro, é de facto o serviço mais prevalente e pelo qual as pessoas reconhecem de facto a instituição de saúde que é a farmácia. E, muito rapidamente, a dispensa de medicamentos, ou se quiserem, a dispensação clínica de medicamentos, de facto inclui aqui 3 fatores essenciais. Avaliar o processo de uso da farmacoterapia, disponibilizar um medicamento ao doente, se estiver tudo ok, após esta avaliação, sejam medicamentos de prescrição ou de não prescrição médica obrigatória, ou seja, um suplemento, e informar o doente sobre o processo de uso. A isto designamos um processo de dispensa clínica de medicamento de facto completo. Por vezes, nesta avaliação da medicação, nós encontramos problemas relacionados com os medicamentos. E não me querendo alongar, mas isto já está aqui no automático todos os dias, não é? No raciocínio mental,
nós hoje temos, há muitos anos, desde 2008, a chamada classificação de Lisboa, é uma das classificações que existe, entre várias, a classificação de Lisboa de problemas relacionados com os medicamentos diz-nos que há 4 tipos de problemas, assim de um modo geral, que nós podemos encontrar, que depois têm as suas subcausas. Mas, de uma maneira geral, o medicamento pode não ser necessário, isto tem que ver principalmente com a avaliação que nós fazemos da indicação, se aquele medicamento está indicado ou não para aquela situação, para aquele problema de saúde. Depois, se o medicamento está adequado ou não, um problema relacionado com o medicamento seria o PRM2, tem que ver com as contraindicações, alergias, alguma interação que possa justificar o facto de o doente não poder tomar aquele medicamento. Depois, a seguir a avaliação da posologia, ou seja, se a dose, a frequência e a duração de tratamento estão ou não adequadas àquele doente. E, por fim, se o doente ou o sistema não tem condições para o tomar adequadamente, por exemplo, se não consegue utilizar adequadamente o medicamento, ou administrar, instilar a gota, utilizar o dispositivo inalatório, porque tem artrite reumatoide, enfim, por qualquer razão, ou se não puder, por uma razão financeira, não conseguir adquirir o medicamento, esse tipo de problemas incluímos aqui no PRM4, falta de condições do doente ou do sistema. Isto era assim uma nota prévia, aqui fazemos aqui a nossa avaliação, para cada medicamento, de uma prescrição, se o medicamento é necessário, se está adequado, se a posologia está adequada ou se tem condições para o usar. Cada vez que temos aqui um sim, avançamos para o nível seguinte. Se alguma resposta for um não, então, de facto, aqui consideramos que temos um problema relacionado com o medicamento e temos de o ir resolver. Dito isto, esta é a visão e a análise daquilo que eu faço diariamente e aqui a minha equipa na dispensa, todos os dias, na farmácia, e é o meu raciocínio subjacente aos casos que vos vou apresentar em seguida. Então, primeiro caso. Caso 1, Caetana. A Caetana nasceu prematura, neste momento tem 1 mês de vida e a mãe apresenta uma prescrição de Vita D 1 mililitro por dia. A mãe conta que está a amamentar e que está a correr tudo bem. 1 mililitro por dia de Vita D. Este suplemento que tem vitamina D e que tem DHA. E agora eu pedi aqui ao back-office que colocasse a primeira questão, por favor. O médico prescreveu 1 mililitro por dia de vitamina D porque? Porque o médico se enganou ou porque as necessidades dos prematuros são superiores às dos bebés de termo? E eu agora, enquanto pensam, enquanto respondem, o médico prescreveu 1 mililitro de vitamina D para uma prematura. Eu queria aqui só mostrar-vos, aqui, Vita D, e mostrar-vos que, de facto, eu espero que se consiga ver aqui, eu vou aqui só para não pingar aqui nada para o computador, eu espero que se consiga ver na imagem, que temos de facto aqui a pipeta e aqui com o tracinho 0,5 mililitros. Portanto, a pipeta... Eu não vi as respostas, perdão, agora escapou-me a resposta. O que é que as pessoas responderam? Se o médico se enganou ou se está correto, é mesmo assim, não sei o que é que acham. O médico prescreveu 1 mililitro. Ou as necessidades dos prematuros são superiores às dos bebés de termo. Eu vou só aqui dizer-vos alguns apontamentos. 0,5 mililitros, ou seja, a pipeta, aqui, este tracinho da pipeta, que é 0,5 mililitros, corresponde a 400 unidades internacionais de vitamina D e 20 miligramas de DHA. Portanto, 1 mililitro é o dobro, não é? Corresponde a 800 unidades internacionais de vitamina D e 40 miligramas de DHA. Isto estará correto ou não para esta bebé prematura? As necessidades dos prematuros são superiores muito bem, estavam todos super atentos, 90%. Ora, 20 valores aqui para quase todas as pessoas, exatamente. Portanto, o médico está certíssimo, estas são as doses, de facto, recomendadas para os prematuros. Ou seja, de facto 1 mililitro de vitamina D, de Vita D, perdão, está correto, porque corresponde então a 800 unidades internacionais de vitamina D e a 40 miligramas de DHA. Segunda pergunta ainda sobre este caso. Pedi aqui ao back-office que colocasse a segunda pergunta. Qual é a dose de Vita D a administrar aos prematuros? Então, esta é fácil, depois da explicação que eu acabei de tecer. É 0,5 ou de 1 mililitro a 1,25 mililitros por dia. Qual é que é a vossa opinião?
O próprio caso está, o médico prescreveu 1 mililitro, já vimos que o médico prescreveu corretamente, não há dúvidas nenhumas, portanto, está indicado, está adequado. A posologia, a nossa dúvida aqui, não é? Na nossa linha de raciocínio dos PRMs, da avaliação da farmacoterapia, não é? A posologia está correta ou não? Só para fazer aqui a analogia com o raciocínio que eu expliquei anteriormente. Isto já é tão automático que às vezes já não verbalizo tudo. 93%, muitíssimo bem. Portanto, acertaram, de facto, é 1 mililitro a 1,25. Porquê 1 a 1,25? Porque aquilo que está preconizado é, de facto, de 800 unidades internacionais a 1000 unidades internacionais de vitamina D e, portanto, corresponde, de facto, a este 1 mililitro a 1,5 mililitros de Vita D. Terceira pergunta ainda sobre este caso. Até quando se pode tomar Vita D? Ou até quando se deve tomar Vita D? Não quer dizer que seja só até este período, até pode ser mais, mas de facto neste primeiro ano de vida é mesmo muito importante, por causa do desenvolvimento cognitivo, motor do bebê e do sistema imunitário. Até quando? O que é que vos parece? Até aos 6 meses ou até aos 12? Pelo menos, repito, pelo menos, pode ser mais. Até em determinadas situações pode prolongar-se por mais tempo. E, aliás, como nós sabemos, eu disse até há pouco, agora falando já dos adultos, não é? 2/3 dos portugueses têm déficit de vitamina D, com consequências não só a nível do sistema musculoesquelético, mas também imunitário e não só. De outras patologias, como eu referi no início. 95%, muito bem, um ano, pelo menos, não é? Aqui, até quando aqui se deve, que se pode, não é? Pelo menos durante um ano. De facto, se o médico considerar que deve prolongar a toma, poderá fazê-lo, obviamente, mas pelo menos durante este primeiro ano de vida é crucial, de facto, é o que nos dizem aqui as guidelines, e depois, a partir daí, se houver um déficit alimentar que se justifique, se não houver exposição solar por algum motivo, se houver algum problema patológico que condiciona a absorção de vitamina D, alguma patologia a nível intestinal ou de outro tipo, portanto, agora aí, dependendo da avaliação de cada situação, pode justificar-se, de facto, prolongar-se ao longo do tempo. Como é que podemos saber isto? Pode-se fazer análises, não é? Análises ao sangue, que nos dão, de facto, aqui o que se está dentro dos valores ou não, e a partir daí se deve suplementar ou não. Mas isto tem que fazer em qualquer grupo etário, qualquer faixa etária. E então passamos, aqui resumindo, este caso, Caetana, prematura, neste momento tem 1 mês, a mãe apresenta uma prescrição de Vita D, 1 mililitro por dia, a mãe conta que está a amamentar e que está a correr tudo bem. Não é? Mais uma vez aqui, já está. E de facto aqui não temos nenhum PRM, não é? Avaliámos aqui a dispensa desta prescrição do médico, desta recomendação, e de facto não há aqui, está tudo ok, portanto é só de facto explicar à mãe 0,5 mililitros mais 0,5, portanto a pipeta aqui 2 vezes, não é? A administração, e que depois, idealmente, deverá guardar o Vita D depois de aberto na porta do frigorífico e que deve, de facto, se fizer certinho todos os dias, deve fazer todos os dias, não é? E conservar na porta do frigorífico. Segundo caso, Francisco. Francisco nasceu prematuro, mais um bebê prematuro. Neste momento tem 2 meses e a mãe apresenta uma prescrição de Vita D 0,5 mililitros por dia. A mãe conta que está a amamentar. No início teve algumas dificuldades, mas que foram ultrapassadas com Promil Plus. Portanto, aqui mais um suplemento da Humana, sobre o qual já tivemos também aqui uma formação no ano passado. Mas neste momento, então, o que é que nós temos? Temos um prematuro e o médico prescreveu 0,5 mililitros de Vita D. De acordo com aquilo que já todos sabem, eu passava a fazer a primeira pergunta sobre este prematuro, este caso. O médico prescreveu 0,5 mililitros de Vita D porque se enganou ou porque as necessidades dos prematuros são inferiores às dos bebés de termo ou iguais às do bebê de termo. O que é que aconteceu aqui? Ou seja, este medicamento está indicado, este medicamento está adequado, a questão é se a posologia está adequada ou não a um bebê prematuro. De acordo com todas as recomendações e as guidelines, o que é que acham que sucedeu aqui? Acham que suspeitamos que houve aqui um erro, um engano? Teríamos que confirmar com o médico?
ou acham que está correto? Suspeitamos claramente que houve aqui um erro, um engano, não é? Porque os prematuros têm necessidades superiores, não é? Muitíssimo bem. E então passamos à segunda pergunta. De acordo com todas as guidelines, passamos aqui à segunda pergunta. De acordo com todas as guidelines, qual é que seria a dose de Vita D a administrar aos prematuros? Ou seja, 800 unidades internacionais mais 40 miligramas de DHA, 800 unidades internacionais de vitamina D mais 40 miligramas de DHA, seria correspondente a quantos mililitros? A 1 mililitro, não é? Ou até a 1,25 se quiséssemos ir para as 1000 unidades internacionais por dia, não é? Muito bem, muito bem. Cada vez aqui as percentagens são maiores. Muito bem, está tudo muito atento. Fico feliz por saber. Ora, e então, aqui, resumindo, o nosso bebê, o nosso Francisco, prematuro, de 2 meses, o médico, de facto, prescreveu Vita D 0,5 mililitros, o que corresponderia, de facto, a metade daquilo que é o recomendado de acordo com as guidelines para os prematuros, e nós suspeitamos aqui, de facto, de um PRM, um problema relacionado com o medicamento, ao nível da posologia, suspeitamos que a dose esteja baixa e que haja aqui um risco de infectividade, e por isso aqui é importante comunicarmos com o médico, ou diretamente, com a autorização da mãe, ou via a mamã, para confirmar, de facto, se era 0,5 ou se de facto aquilo que é preconizado e está nas guidelines deve ser aquilo que o bebê deve fazer, que é de facto este suplemento seria 1 mililitro por dia. Mais uma vez, explicar depois à mãe como é que deve fazer a administração e que deve conservar na porta do frigorífico. Terceiro caso. Maria tem 1 mês de vida, a mãe apresenta uma prescrição da solução oral de colecalciferol 0,5 miligramas por mililitro, 1 gota por dia, portanto que é um medicamento de prescrição médica obrigatória, muito comum, só com vitamina D, só de vitamina D, não é? A mãe diz que a bebê chora muito quando lhe põe a gota na boca e que é difícil acertar na boca da bebê. Parece que a Maria não gosta muito do sabor e pergunta se há alguma alternativa a esta vitamina D que lhe está a administrar. Então, primeira pergunta. Então, 1 gota desta solução apenas de vitamina D será equivalente a quanto no outro suplemento que tem vitamina D e que já tem DHA, a Vita D? Qual será a equivalência? De aproximadamente 1 gota deste colecalciferol, desta solução oral, será equivalente em Vita D a quantos mililitros? 0,5. Muito bem, também a maioria acertou, muito bem, exatamente. Portanto, será aqui equivalente a 0,5 mililitros de Vita D. E a segunda questão. A pipeta doseadora de Vita D assinala o quê? Um risquinho, já mostrei há pouco, e o risquinho de Vita D, da nossa pipeta doseadora, assinala quanto? O que é que acham? 0,5 ou 1 mililitro? Não temos aqui as respostas. Já temos 90% 0,5. Exatamente. A pipeta de Vita D assinala 0,5 mililitros. Ok? Ou seja, corresponde a 400 unidades internacionais de vitamina D mais 20 de DHA. E então, resumindo, aqui a nossa bebê, a nossa Maria, tem 1 mês e tinha sido prescrito colecalciferol, solução oral, 1 gota por dia, portanto apenas vitamina D, está em amamentação exclusiva e de facto aqui o medicamento estava indicado, adequado, a posologia estava correta, simplesmente a mãe manifestou aqui problemas relativamente àquilo que é o PRM4, que são as dificuldades do doente ou do sistema, não é? Neste caso do doente em administrar, era difícil acertar com aquele formato de gota, não é? Era difícil acertar e manifestou aqui algumas dificuldades que podem pôr em risco a efetividade desta suplementação com vitamina D. Aqui era necessário, depois de falar com a doente também mais uma vez,
explicar que há esta alternativa, a Vita D, tem vitamina D e tem DHA também, com aqui todas as vantagens desta sinergia ao nível do desenvolvimento. Não só garantimos aquilo que já tínhamos anteriormente, mas algo mais, conseguimos oferecer ainda algo mais. E depois, claro, deixar ao critério da mãe, obviamente, aqui também comunicar com o médico, ou nós diretamente, com a autorização da mamã, para de facto podermos tranquilamente e com toda a confiança fazer esta substituição. De facto será mais fácil de administrar, com um sabor mais agradável, e que com esta vantagem de ter ainda DHA também. Portanto, não só contribui para o desenvolvimento musculoesquelético da vitamina D, sistema imunitário, mas aqui com este plus, de facto, ao nível do desenvolvimento cognitivo, neuronal e psicológico da bebê. Quarto caso. José Maria tem 1 mês, a mãe apresenta uma prescrição de Vita D, 1 gota por dia. Vita D, 1 gota por dia. A mãe não tem leite e o bebê está a tomar Miltina 1. Também já aqui fizemos uma apresentação sobre as formas infantis da humana, no ano passado, e de facto o médico prescreveu Vita D, 1 gota. Primeira pergunta, por favor. O médico prescreveu 1 gota por dia de Vita D porque se enganou, ou esta é a dose recomendada para bebês de termo relativamente ao Vita D? Ora, já temos respostas. Então, 1 gota de Vita D está correto, está incorreto? O que é que enganou-se, não é? Enganou-se. Se fosse só a vitamina D, o colecalciferol, a outra solução oral que falámos há pouco, de facto aí seria 1 gota. Neste caso, o que faz sentido seria 0,5 mililitros, não é? Portanto, aqui no nosso raciocínio, de facto, o medicamento está indicado, o suplemento está indicado, está adequado, simplesmente temos aqui um problema na posologia, não é? Aqui mais uma pergunta, antes de avançarmos para a resolução do caso. De aqui ao back-office mais uma questão. Portanto, a dose diária de Vita D a administrar aos bebés de termo, neste caso seria? Portanto, não é prematuro, o Zé Maria não é prematuro. Qual é que seria a dose correta? Seria de 0,5 mililitros por dia, não é? Vamos ver quantos é que acertaram. 90%. Muito bem. 0,5, portanto seria de facto aqui o ideal. O ideal é a dose recomendada, não é? Ou seja, temos aqui o bebê de 1 mês, de facto o médico prescreveu Vita D 1 gota por dia, a fórmula infantil está a fazer Miltina 1, portanto está só aqui com a fórmula infantil em exclusivo, e de facto nós aqui suspeitamos de uma dose baixa, não é? Porque não é 1 gota, não faz sentido, portanto aqui há um risco enorme de infectividade, e de facto aqui explicar à mãe e também aqui comunicar aqui com a mãe, e se for necessário com o médico, porque de facto não é 1 gota, mas sim 0,5 mililitros é que corresponde de facto às doses recomendadas para este bebê. Provavelmente houve aqui uma confusão justamente com outro suplemento, com outro medicamento de prescrição obrigatória, que de facto é o colecalciferol, 0,5 miligramas por mililitro, em que aí sim de facto é 1 gota que se deve administrar por dia. Para bebés com esta idade. E, portanto, aquilo que nós fizemos, de facto, foi confirmar que, de facto, deveria ser 0,5 mililitros por dia e explicar isto à mãe, se for necessário, ao médico ou, através da doente, ao médico. Quinto caso prático. João tem 2 meses, a mãe está a amamentá-lo, a mãe diz que tem dificuldade em administrar a gota de colecalciferol, portanto, da vitamina D, 0,5 miligramas por mililitro, então lá está a solução oral, que é um medicamento sujeito à receita médica, porque é difícil acertar na boca do bebê, e pergunta se haverá alguma alternativa. E aqui peço ao back-office mais uma vez que coloque no ar aqui a pergunta. Ora, então 1 gota de colecalciferol, solução oral, é equivalente a quanto em vitamina D? Esta pergunta é repetida. Vamos ver se agora já temos aqui um 100%. Se esta é que é a pergunta dos 100%. A primeira vez que teríamos aqui um 100%. Ou seja, então 1 gota de colecalciferol, dessa solução oral que é 0,5 mg por mililitro, será equivalente a quantos mililitros na vitamina D? Que já tem a vitamina D e o DHA.
95%, quase que chegávamos aos 100% agora. Portanto, de facto, a opção certa é esta, não é? É 0,5 mililitros de Vita D. E passamos aqui o resuminho do nosso caso. Portanto, o bebê com uma prescrição, a mãe apresenta a prescrição, bebê de 2 meses, com uma prescrição de colecalciferol, 1 gota por dia, não é? Dificuldade em administrar, a mãe manifesta mais uma vez dificuldade aqui na administração, está em amamentação exclusiva, este bebê, e de facto temos aqui mais uma vez o PRM tipo 4, portanto há aqui dificuldades em utilizar corretamente o medicamento, um risco de infectividade, e aqui também comunicar com o doente e com o médico, via a mãe, não é? Aqui a nossa recomendação pode de facto ser uma alternativa muito interessante aqui, substituir para Vita D 0,5 ml por dia, caso de facto todos concordem com esta nossa proposta. Último caso prático. Lourenço tem 4 meses e a mãe está a amamentá-lo. A mãe não come peixe, carne nem ovos e quer saber se deveria suplementar o filho com ômega 3, porque leu na internet que é muito importante para o desenvolvimento do bebê durante o primeiro ano de vida. A única coisa que o filho está a tomar desde que nasceu é a vitamina D, 1 gota por dia, pois foi o médico que lhe recomendou. Ora, temos aqui uma mãe aqui vegana, preocupada, interessada, e leu na internet que, de facto, o ômega 3, DHA, é muito importante aqui para o desenvolvimento neuronal, cognitivo do seu bebê. O filho só está a fazer a suplementação com vitamina D e a mãe pergunta, de facto, pergunta-nos o que é que poderá fazer. E então eu pedi aqui ao back-office que colocasse mais a penúltima pergunta no ar. 1 gota de colecalciferol é de facto, esta pergunta aqui é repetida, agora é que temos que ter aqui 100% nesta pergunta. 1 gota de colecalciferol desta solução que o bebê está a fazer, que é vitamina D, 1 gota, só vitamina D, 1 gota por dia, é equivalente a quanto de Vita D desta associação? 97%. Portanto, é de facto 0,5 mililitros, não é 1 mililitro, é 0,5 mililitros de Vita D, que de facto corresponde então ao equivalente que seria uma gota desta isoladamente, da vitamina D isoladamente. E a segunda pergunta e última pergunta desta noite. 0,5 mililitros de Vita D contém quanto? Desta associação. Ora, é a opção A. Muito bem, muito bem. Portanto, 0,5 mililitros de Vita D corresponde a 400 unidades internacionais de vitamina D e 20 miligramas de DHA. Ora, aqui resumindo, temos um bebê que estava a fazer então a solução oral só de vitamina D, 1 gota por dia, em amamentação exclusiva, a mãe não come peixe, carne, ovos, portanto tem uma alimentação aqui pouco rica, de facto, em ômega 3, e em vitamina D também, portanto, manifesta essa preocupação, leu na internet que o filho deveria ter, que o ômega 3 é importante no desenvolvimento neuronal, cognitivo, no primeiro ano de vida, com particular relevância no primeiro ano de vida, mas não só, mas hoje estamos aqui concentrados neste primeiro ano de vida, não é? E portanto temos aqui identificado este risco, deste déficit de DHA, fruto da alimentação da mãe, também de vitamina D, eu acrescentaria, e portanto aqui a nossa recomendação de facto é fazer aqui uma substituição para Vita D, mas claro, deixando isto aqui também nas mãos da mãe, confirmar com o seu médico, de facto, com o médico do bebê, com o pediatra, esta substituição para que fique confortável e confiante. Concluindo, deixar-vos aqui novamente as mensagens, ou reiterar as mensagens que há pouco tive a oportunidade de elencar. A suplementação nas primeiras fases de vida do bebê é essencial, e é essencial não só para poder reequilibrar alguns déficits fisiológicos que possam ocorrer, mas também patológicos, no que diz respeito à vitamina D e DHA. E como vimos aqui neste último caso, portanto, no caso até da amamentação exclusiva, e quando a mãe, por exemplo, tem aqui déficits a nível da vitamina alimentar, de ingestão de DHA e de vitamina D, mais importante ainda este reforço que nós podemos fazer diretamente no bebê. A Vita D, este suplemento da Humana,
corresponde de facto à associação entre vitamina D e DHA, nas tais doses mínimas recomendadas diárias, portanto é pelo menos aquelas doses, é o que está estabelecido nas guidelines. A vitamina D tem uma ação antioxidante e neuroprotetora mais eficaz do que a vitamina D isoladamente, demonstrada pelos estudos, nomeadamente pelo estudo metabolómico, onde se mede perfeitamente esta atividade do stress oxidativo e da nossa capacidade antioxidante. E a intervenção farmacêutica, sem dúvida, pode contribuir para dar aqui mais saúde, não só aos bebés, mas também saúde a médio, a curto e a longo prazo, como demonstrado também no estudo metabolómico no que diz respeito à prevenção do risco da obesidade. E eu acrescentava também, não apresentei aqui esse estudo, mas também a importância aqui do DHA na prevenção da asma e das alergias. Também há estudos sobre isso, mas o nosso tempo aqui é sempre limitado e, portanto, há que fazer escolhas. Eu achei mais interessante destacar aqui o estudo metabolómico, por ser mais inovador e diferente, e porque de facto foi o primeiro que eu li em prematuros. Eu só tinha lido estudos metabólicos em crianças, adolescentes e adultos, mas também a este nível, não só da obesidade, dizia eu, mas também ao nível da asma, das alergias. Há evidência científica sobre isto também. Ou seja, resumindo, esta sinergia tem aqui de facto muitas vantagens naquilo que se designa hoje pela programação metabólica aqui dos nossos bebés. Da minha parte, agradecer a vossa atenção, obrigada a todos que estão connosco até esta hora tão tardia, aqui no Dia da Mulher, e acho que podemos passar para a parte das questões. Podemos, com certeza. Muito obrigado, doutora Paula. É sempre um gosto ouvi-la e aprender nestas oportunidades, e temos, de facto, aqui um bom leque de perguntas. E eu ia começar aqui a partilhar algumas delas. Temos aqui uma primeira pergunta que nos foi feita sobre um bebé que já está a ser medicado com vitamina D, aqui refere-se concretamente ao Vigantol, pode também tomar o Vita D? De alguma forma já estará respondido, não sei se quer comentar. Bom, à partida não fará muito sentido, quer dizer, não sei qual é o caso em concreto, mas ou um ou outro, não é? Porque a Vita D tem a vitamina D mais o DHA. Portanto, seria em vez... Ou se por algum motivo muito específico quiséssemos só aumentar houvesse necessidade só de aumentar a vitamina D e de não aumentar o DHA concomitantemente. Não sei, mas acho que isso seria assim uma situação muito, muito excepcional. Sim, foi posta muito precocemente e penso que ao longo da apresentação foi respondido. Depois temos também uma outra pergunta da Bianca, que nos coloca a questão de durante quanto tempo fazem os recém-nascidos a suplementação em vitamina D e DHA. Todos, e aqui já fomos referindo, pelo menos o primeiro ano de vida, será, não é? Sim. No primeiro ano de vida está recomendado, mas pode haver necessidade de prolongar, por diversas razões. Todos os bebés podem fazer suplementação sem contraindicações? Encontramos nesta matéria alguma referência a contraindicações na suplementação de vitamina D? Bom, é muito seguro dizer aqui que os estudos também apontam que de facto é muito seguro. Agora, pode haver aqui alguma situação patológica que eu não esteja aqui de repente a ver ou a pensar e que de facto é que não possa ser utilizado, mas a vitamina D, portanto, nós somos fábricas de vitamina D, não é? Isto por um lado, e no caso do DHA, aqui já é fundamental a ingestão, de facto, porque a nossa capacidade de síntese com base no ALA é de facto muito, muito, muito reduzida. E como eu disse há pouco, faz parte de todas as nossas células. Portanto, temos estas necessidades fisiológicas. Agora, assim, de repente, não sei dizer se haverá alguma situação, alguma patologia em concreto onde não faça sentido por alguma outra razão. Muito bem. Seguindo a nossa lista de perguntas... Mas os estudos, isto só relativamente à tolerabilidade e à segurança, os estudos que nos bebés, nos prematuros e nos bebés, é de facto da vitamina, da toma da vitamina D e da toma desta associação, vitamina D com DHA, de facto é muito, muito, muito segura. Um excelente perfil de segurança e tolerabilidade. Até relativamente a efeitos gastrointestinais, como por exemplo as cólicas,
até nesse aspecto são menos prevalentes na associação do que na vitamina D só isolada. Portanto, esses são os efeitos mais reportados, são os gastrointestinais, em termos de segurança. Não sei se a pergunta ia um bocadinho nesse sentido. Pronto, estou limitado, a tentar. Não tem muito mais dados. Depois temos umas quantas que apontam no mesmo sentido, ou seja, onde se correlaciona, as perguntas correlacionam a questão da dosagem com a criança em sede de ser uma criança maior ou mais pesada versus aquilo que por defeito se recomendava de 0,5 mililitros. E as recomendações da EFSA de 400 unidades internacionais, sabemos nós que é a base, e por vezes mencionou, penso eu, a dada altura, que em função de ser um bebê suficientemente pesado ou grande, um aumento para 600 unidades internacionais. Mas já há várias perguntas que vão nesse sentido. Sim, não sei se me quer corrigir. Eu não mencionei isso, mas pode ser ajustado, claro. Isto são as guidelines e é o ponto de partida. Mas pode haver necessidade de ajuste. Muito bem. Depois, continuando, é mais uma vez a suplementação com o Vita D, mas aqui já correlacionada com a idade. Dá-se aqui o exemplo, o João Francisco pergunta-nos, adaptando isto a uma criança com 9 anos, por exemplo, esta faixa etária, como considerar a suplementação nesta faixa etária. Portanto, aí agora assim de cor, não sei se deveria ser 600 unidades internacionais ou 800, agora de cor não sei, está nas tabelas da EFSA, mas portanto, agora não sei se é 600 ou 800, mas podemos e devíamos fazer o ajuste, sim. Muito bem. Há aqui uma pergunta que eu penso que será mais complicada, que é uma pergunta sobre a utilização do Vita D, do António Teixeira, em que nos refere aqui o FIRES, o síndrome, o Febrile Infections Related Epilepsy Syndrome, se aqui existe alguma interação, algum problema na suplementação com Vita D, e penso que de alguma forma foi respondida há pouco, ou seja, já cabe num conjunto de circunstâncias muito específicas. Aí não lhe sei responder em concreto, sem estudar o assunto, não posso responder a essa questão, mas muito provavelmente um problema com esse síndrome, um doente, um bebê com esse síndrome tem que ser avaliado necessariamente qualquer tipo de suplementação que esteja a fazer, obviamente pelo seu pediatra. Sim, são casos particulares que nestas circunstâncias levarão, por maioria de razão, se calhar, a uma questão a colocar ao pediatra, não é? Mais perguntas sobre aquilo que já respondeu, que crianças maiores, mais pesadas, Sim, a duração do tratamento, no caso dos prematuros, se também se mantém até aos 12 meses, ou se pensa se deve alterar a dose ao longo do tempo. É uma pergunta que também aparece muito, muito repetida. Ou seja, manter a dose durante quanto tempo ou se há alteração da dose durante o período de crescimento da criança? Não sei se o Álvaro tem essa indicação em concreto para os prematuros. Na nossa indicação em concreto, duração e até ao primeiro ano. Até ao primeiro ano e a questão que há pouco foi referida, do peso e do desenvolvimento, não é? Absolutamente. A partir daí é que pode servir de base para um ajuste. Perfeitamente de acordo. É isso que também... Tal como no outro bebê que não seja prematuro. E depois, muitas vezes... Nós estamos a falar aqui, isto é importante dizer, é no geral. Portanto, são as recomendações gerais, que depois, caso a caso, pode haver a necessidade de ser ajustada. E que, para todos os efeitos, a tabela recomenda em termos de quantidade e não, se calhar aqui também há uma correlação com muitos produtos que muitas vezes se dosificam por quilo-peso-dia, não é? E pode haver aqui também uma ideia que vá nesse sentido. Exato. Aqui, no fundo, as tabelas até são relativamente à idade, não é? E às necessidades relativamente à idade.
Alguma altura recomendada do dia específica para fazer esta administração? É outra pergunta que se faz aqui. Penso que não. Sim, mas provavelmente de manhã. Uma outra pergunta. Mas aqui no caso dos bebés, não vejo aqui nenhuma razão específica. Se fosse nos adultos, crianças e adolescentes, eu diria de manhã, por causa da vitamina D. Sim. Uma outra pergunta do José Carlos, que dar-se por, obviamente que sim, mas pergunta se é possível dissolver-se no leite ou em água. Idealmente em água não, porque seria lipossolúvel, mas no leite sim, seria possível. Em vez de administrar, o ideal seria administrar diretamente na boca do bebê, mas pode ser no leite, sim. Aí é importante depois é perceber se vai beber ou não o biberon todo, porque o que acontece muitas vezes quando se coloca na papa ou no leite, não é? É depois corrermos o risco de não ser administrada a dose toda, por não beber até ao fim, não é? De facto. Ora, vou continuar pela lista. Há muitas que foram sendo postas ao longo da apresentação. Mais uma vez a questão das contraindicações, que mencionou há pouco, mais uma vez a questão da duração. Estamos dentro Estão-me a aparecer aqui tempo. alguns comentários e agora apareceu-me aqui a questão relativamente à síndrome, a questão da importância dos ácidos gordos, não é? Pronto, faz todo sentido, não é? Cientificamente faz todo o sentido e, portanto, se há essa evidência, isso quem colocou a questão já sabe que sim, ótimo. De facto, então temos DHA, sim, claro. Muito bem. Bebés prematuros, e pelo meio também já há alguns agradecimentos. Portanto, etc. Os prematuros têm necessidades meio... Eu penso que nesta altura já entramos num processo aqui da repetição de algumas perguntas, e uma criança que toma o Vigantol poderá substituir o Vita-D, também já foi respondido anteriormente. Portanto, eu penso que, em termos globais, a resposta é sim. Não há acumulação, mas a substituição em sede da complementaridade da DHA, e é só. Terminamos esta lista, uma vez que depois há muitas que incidem aqui sobre o mesmo período, sobre o mesmo tipo de questão. Doutora Paula, penso que terminamos aqui as perguntas e respostas. Muito obrigado à doutora Paula pela sua apresentação. Obrigado também aos participantes. E como se dizia no início, a estas horas e nesta quantidade de pessoas a participar, um agradecimento particular, não é? Pela taxa de esforço associada. E até breve, até uma próxima oportunidade. Até à próxima, vai ser no mês que vem, não é? No próximo mês. No próximo mês temos mais um webinar. E que nesta linha desde já convidados. Exatamente. Vamos nesta linha de parceria com a farmácia de distribuição, irá ser divulgado atempadamente para que possamos contar com a presença de todos. Muito obrigado. Obrigada a todos. Eu agora vejo aqui algumas mensagens, agora é que eu não conseguia ver as mensagens, agora é que me aparecem. Aqui, obrigada, professora Paula, obrigada eu. Um grande beijinho a todos, fiquem bem, muito obrigada, foi um prazer. Continuação de uma boa noite, boa semana para todos e até ao próximo mês, fiquem bem. Sim. Vão aparecendo aqui alguns comentários também pelo meio, já foi respondido a dada altura pela equipa da farmácia e distribuição, que no www.netfarma.pt vão ter acesso à informação que hoje foi aqui partilhada, e que naturalmente e na sequência disto também a equipa se dirigirá a vós com os certificados. São duas perguntas recorrentes que também me levam a deixar aqui esta nota. Boa noite, obrigado e até à próxima. Obrigada.